Esta é mais uma aula de controle de sistemas, tratando de modelagem no tempo e representação em espaços de estados. Esta é a quarta parte de representação em espaços de estados, e nessa nós vamos mostrar algumas propriedades e relações importantes, principalmente que permitem que a gente faça uma migração entre domínio do tempo e domínio da frequência. Para um bom entendimento dessa aula, alguns assuntos são tratados em outras aulas, e é conveniente que conceitos como função de transferência, transformada de Laplace e as partes anteriores, de representação em espaços de estado, já tenha sido vista, porque alguns termos e informações estão melhor detalhadas nessas aulas. Além disso, é desejável fundamento básico, de integração e derivação. A primeira coisa que nós vamos fazer é mostrar como é que nós podemos, a partir de uma representação em espaços de estados, conseguirmos definir um modelo no domínio da frequência, ou obter a função de transferência do nosso sistema no domínio da frequência. O primeiro passo que nós realizamos foi tomar as duas equações do modelo de representação em espaços de estados e aplicar a transformada de Laplace nas duas equações. A primeira equação, nós vamos ter uma transformada de derivada de x, que vai ser s vezes x de s, menos a condição inicial de x no domínio do tempo. No outro membro, a vezes a transformada de x de t, que é x de s, mais b vezes a transformada de u de t, que é u de s. Na segunda equação, nós vamos ter a transformada de y de t, que é y de s, igual a c vezes a transformada de x de t, que é x de s, mais a transformada de u de t, que é u de s, vezes d. Lembrando que nós temos vetores, matrizes, a nossa equação de origem, ela é uma equação matricial, então a nossa equação também é uma equação matricial no domínio da frequência. Muito bem. Tomamos a equação 1 de forma a isolarmos o x de s nessa equação. O que nós vamos fazer é passar tudo que tem x de s para o primeiro membro da equação, e tudo que não tem x de s vai para o segundo membro. No primeiro membro, nós vamos ter s x de s menos a x de s. Podemos colocar o x de s em evidência, e aí nós vamos ter s vezes a matriz identidade, que tem a mesma dimensão da matriz A, menos a matriz A. É igual ao segundo membro, que ficou inalterado. Para isolarmos o x de s, nós vamos pós-multiplicar os dois lados da equação pelo inverso de SI menos A. Então, nós multiplicamos pelo inverso de SI menos A os dois lados da equação, e com isso, SI menos A vezes o inverso de SI menos A vai dar a matriz identidade, e nós vamos isolar o x de s na nossa equação, e a primeira equação vai ficar nesse formato que está apresentado aí. A segunda equação, ela tem o y de s igual a cx de s mais du de s.
O x de S que está nessa equação, nós vamos tomar o resultado da primeira simplificação e substituir. Manipulamos algebricamente a nossa equação e encontramos a última equação apresentada nessa transparência. Uma vez obtida essa equação, a gente está em busca de uma função de transferência que modela exatamente o mesmo sistema da nossa representação em espaço de estados. Para obtermos a função de transferência, nós temos que admitir que todas as condições iniciais são nulas. Então, o x de zero nessa equação é zero, e com isso nós vamos poder eliminar um dos termos dessa equação inicial. Colocando em evidência o de S na equação restante, nós conseguimos encontrar, a razão entre o y de S e o de S, que é saída sobre entrada, que é a função de transferência no domínio da frequência. Então, se nós temos um modelo, uma representação de um sistema no domínio do tempo, na forma de representação em espaço de estados, combinando as matrizes C, A, B e D, segundo essa equação que está destacada, a gente consegue determinar qual é a função de transferência do nosso sistema. Tá? Lembrando que S é a nossa variável complexa, o I é a matriz identidade com mesma dimensão da nossa matriz A, Então, nós vamos ter a matriz C vezes a inversa de SI menos A, vezes a matriz B, mais a matriz D. O resultado dessa operação vai nos dar a função de transferência do nosso sistema. Então, tendo as matrizes A, B, C, D, migrar do domínio do tempo para o domínio da frequência, encontrando a função de transferência, é somente uma operação de matrizes envolvendo as matrizes dos termos independentes da nossa representação, da nossa descrição do sistema em espaço de estados. Uma outra relação importante é que os sistemas, no domínio do tempo, eles não têm uma representação única. Tá? Lá na álgebra linear, a gente pode definir uma matriz P não singular, quer dizer que o determinante dela não é nulo, N por N, ou seja, a mesma dimensão da nossa matriz A, de tal forma que essa nossa matriz P, ela mapeia, ela transforma a nossa base ortonormal para o sistema. Ou seja, a gente pode definir uma nova base em que nós temos novos vetor de variáveis de estado, obtida pela multiplicação da base anterior vezes essa matriz P, N por N, não singular. Então, a gente acaba encontrando uma outra representação, obtida a partir dessa definição dessa matriz P, tá? Em que a gente tem uma nova representação em espaço de estados para a nossa representação original. Então, a representação em espaço de estados, ela não é uma representação única. Inclusive, a gente consegue definir representações com dimensões diferentes, ou seja, com uma quantidade de variáveis de estados diferentes. O que acontece é que
com uma matriz não singular n por n, tá? A gente consegue definir o A barra, que pode ser calculado como um produto da matriz P, definida inicialmente, vezes a matriz A, vezes a inversa da matriz P. A matriz B barra, ela é a matriz B da representação original, vezes a matriz P e a matriz B da nossa representação inicial. O C barra, ou seja, a matriz C, na nova forma do nosso sistema de espaços de estados, pode ser obtido pela matriz C no sistema original, vezes o inverso da matriz P definida. E a matriz D e a D barra são exatamente a mesma matriz. Por que isso é interessante? O nosso sistema, nós estamos trabalhando, com uma base ortonormal, ou seja, a gente está trabalhando com um conjunto de variáveis de estado, e um conjunto de matrizes que estão mapeando o nosso sistema para uma dada posição do nosso espaço de estado. Com uma outra representação, a gente consegue um outro mapeamento para o nosso sistema. Esse mapeamento, nós vamos ter uma equação, uma nova representação de espaços de estados para o mesmo sistema. E isso pode nos permitir, às vezes, obter um sistema de equações com relações mais simples, ou procurar um outro tipo de relação em que a gente tem um relacionamento entre as variáveis de estado mais viáveis de implementação para nós na prática. Nós vamos voltar a esse assunto mais adiante no nosso curso, em que nós vamos explorar melhor essas diversas bases para o espaço do nosso problema. De qualquer forma, esse cálculo envolve muitos produtos de matrizes e inversões de matrizes que manualmente são operações complicadas de fazer quando a gente tem problemas em que a gente tem uma quantidade razoável de variáveis de estado, tá? Um primeiro comando interessante para nós, é, uma vez definida a matriz, a gente consegue encontrar uma matriz P e a matriz A barra utilizando o comando AIG. Lembrando que essa matriz P pode ser qualquer matriz n por n não singular, ou seja, é uma matriz que o determinante é diferente de zero. A gente precisa, com essa condição, que todas as linhas ou colunas da matriz P sejam linearmente independentes. Então, a gente pode arbitrar uma matriz P e, com ela, definir uma nova representação em espaço de estados para o mesmo sistema. Muito bem. Então, esse comando AIG, digamos que a gente tem uma representação em espaço de estados, temos lá a nossa matriz A definida, a gente informa no MATLAB qual é a matriz A, ou seja, a primeira linha é 0, 0, 0, ponto e vírgula, segunda linha 1, 0, 0, 0, ponto e vírgula, terceira linha 0, 1, 1. A gente usa o comando AIG, passando como referência a matriz A original, e a gente define duas variáveis. Aqui no caso eu estou definindo uma variável Q e uma variável B. A variável B vai receber uma outra matriz A barra
possível de ser utilizada em um outro sistema de representação de estados. E a matriz Q, que eu coloquei como referência, recebe a nossa matriz P, né, que nós teremos que utilizar mediante essas outras multiplicações entre o espaço de estados original, né, e o novo, ou seja, a gente faz o mapeamento, né, das matrizes do espaço de estados original para o novo espaço de estados, utilizando a matriz P. Então, no MATLAB, né, primeiro a gente pega a nossa matriz A, utiliza o AIG, tá? Com o AIG a gente encontra a matriz P e a matriz A barra. Beleza, a matriz A barra é a matriz que nós vamos usar no nosso sistema. Uma vez encontrado a matriz P, aí nós vamos voltar nas equações, multiplicamos essa matriz P encontrada pela matriz B para encontrarmos o B barra. Para encontrarmos a matriz C barra da nova representação, nós pegamos a matriz C da representação original e multiplicamos pelo inverso da matriz P. A matriz D barra e a D são a mesma matriz. Tá? Uma outra forma de realizar exatamente esse mesmo cálculo é a gente utilizar o comando space state to space state também do MATLAB. Tá? Nós passamos como parâmetro as matrizes A, B, C, D do sistema original, tá? E uma matriz P N por N, ou seja, da mesma dimensão da matriz A, cujas o determinante é não nulo, as linhas e colunas são linearmente independentes, tá? E, né, a resposta desse comando são a matriz A barra, B barra, C barra e D barra, dadas diretamente, sem que tenhamos que efetuar explicitamente os outros cálculos. Tá? Então, para deixar bem claro, o AIG a gente pode utilizar quando o nosso objetivo é só achar a matriz A barra e a matriz de conversão P. Tá? Se eu quero uma representação alternativa, né, para o espaço de estados do meu sistema, basta eu definir uma matriz P qualquer, tá? N por N, não singular, linhas e colunas linearmente independentes, e passar ela como parâmetro juntamente com as matrizes A, B, C, D, nessa ordem, né? E a gente vai ter como retorno as matrizes que vão compor o novo sistema, a nova representação do nosso sistema em espaço de estados. Muito bem, digamos que nós temos uma representação em espaço de estados de um sistema, tá? Então, se nós temos uma representação em espaço de estados de um sistema, a gente consegue obter a matriz de transferência, e essa matriz de transferência ela é única. Lembrando que, conforme nós vimos, a matriz de transferência ela é obtida através de uma multiplicação, né, algébrica que envolve as matrizes A, B, C e D. Muito bem. Aí agora nós temos uma outra possibilidade. Digamos que nós estamos, tá, lá no domínio da frequência e temos uma matriz de transferência, né, ou uma função de transferência G de S. Muito bem. Quando essa matriz G de S ela é própria, lembrando que ela é própria quando o grau do numerador é
menor ou igual ao grau do polinômio do denominador. Tá? Quando isso acontece, tá, a gente diz que a nossa matriz de transferência G de S ela é realizável. Se ela é realizável, é possível, a partir dela, determinar uma realização, né, que é uma representação em espaço de estados do sistema no domínio do tempo. Então, se a gente tem a função de transferência, a gente consegue determinar uma representação, né, de espaço de estados no domínio do tempo. Essa representação, ela não é única. Eu posso definir, né, um número infinito de representações. Então, só resumindo o que nós falamos e o que está nessa transparência. Se nós temos no domínio do tempo uma representação em espaço de estados de um sistema, a partir dele, com aquelas operações que nós definimos anteriormente, com as matrizes A, B, C e D, a gente consegue encontrar a função de transferência desse sistema no domínio da frequência, e essa representação ela é única. Se nós temos uma função de transferência realizável, isso quer dizer o quê? Que essa função de transferência é própria. Então, a gente consegue determinar, a partir dela, representações em espaço de estado no domínio do tempo para o nosso sistema. Só que essa representação, ela não é única. E isso está relacionado com o que nós acabamos de ver, né? Que a gente pode achar representações alternativas para o nosso sistema no domínio do tempo, porque a representação em espaço de estados para um sistema, ela não é única. Tá? Então, um sistema no domínio do tempo tem várias, né, representações em espaço de estado. O que a gente abre a possibilidade para que a gente consiga obter representações que podem simplificar as nossas análises e que podem viabilizar, né, novas implementações físicas do nosso sistema. Tá? E isso é algo que pode ser interessante quando dá implementação e projeto de sistemas. Tá? A gente diz que uma função de transferência ela é realizável quando, a partir dela, a gente consegue definir, né, uma representação no domínio do tempo em espaço de estados. Para que uma função de transferência seja realizável, né, ela tem que ser própria. Para ela ser própria, a ordem do polinômio do numerador tem que ser menor ou igual à ordem do polinômio do denominador dessa função de transferência. Muito bem. Vamos ver agora um outro exemplo em que a gente tem um diagrama de blocos do nosso sistema no domínio da frequência. E a gente vê como que, a partir do diagrama de blocos no domínio da frequência, a gente pode encontrar uma realização, ou seja, uma representação para esse sistema no domínio do tempo. A primeira coisa importante é levantar todas as equações em todos os blocos do nosso sistema. Tá? Então, a primeira coisa, nós temos um bloquinho, né, que tem uma função de transferência que aqui está denominada como planta.
cuja função de transferência é 10 sobre S mais 5. A função de transferência é o quê? A saída, x1 sobre S, dividido pela entrada, x2 sobre S. Isso tem que ser igual a 10 sobre S mais 5. Nossa primeira equação destacada é exatamente isso. Saída do bloquinho da planta, dividido pela entrada do bloquinho da planta, igual à função de transferência do bloquinho da planta. O outro bloquinho é o do controlador aqui, designado com rótulo de controlador, ou seja, um controlador integral. Nós temos o quê? A saída do bloquinho controlador, x2 de S, dividido pela entrada. A entrada desse bloquinho vai ser o quê? O U de S menos o x3 de S. Então, U de S menos x3 de S é igual à função de transferência do bloquinho denominado por controlador, que é 1 sobre S. Temos a equação para o segundo bloquinho. Aí agora nós temos mais um bloquinho associado com o sensor. A saída desse bloquinho, x3 de S, dividido pela entrada dele, que é x1 de S, é igual à função de transferência do bloquinho, que é 1 sobre S mais 1. E por último, o y de S, que é a nossa saída, é igual ao x1 de S. O y de S igual a x1 de S. Nós precisamos de uma equação relacionando a nossa saída com algum sinal do nosso sistema. Do conjunto de equações da esquerda para o do centro, o que nós fizemos foi efetuar a multiplicação cruzada. Então, a primeira equação nós vamos ter x1 de S vezes S mais 5 igual a 10x2 de S. Efetuamos uma manipulação dela. Fizemos a mesma operação para as outras equações todas. O que nós fizemos é, todos os termos que têm os x multiplicado por S, nós deixamos no primeiro membro da equação. Com relação à saída, nós deixamos o y isolado no primeiro membro. Então, a primeira equação nós temos S, x1 de S igual a uma expressão que envolve o x1 e envolve o x2. Na segunda equação, nós vamos ter o S x2 igual a uma expressão com x3 e o U. Na terceira equação, S vezes x3 igual a x1 menos x3. Muito bem, aí agora nós aplicamos a transformada de Laplace inversa. Multiplicação no domínio da frequência é derivada no domínio do tempo. Então, quando a gente aplicar a transformada de Laplace, S vezes x1 no domínio da frequência é a derivada de x1, do x1 ponto. Vai ser o quê? Menos 5x1 no domínio do tempo, mais 10x2 no domínio do tempo. Sx2 no domínio do tempo vai ser a derivada de x2. Vai ser menos x3 mais U. Sx3, é a derivada de x3 no domínio do tempo. Vai ser igual a x1 menos x3. E y vai ser igual a x1. Então, do meio para a direita, aplicamos a transformada. Olha bem, nós precisamos de uma equação com as derivadas das variáveis de estado, Então, nós temos três derivadas, x1, x2, x3. Muito bem. Aí, a linha associada a x1. x1, a primeira coluna vai multiplicar x1 na equação. A segunda coluna multiplica x2, a terceira coluna da nossa matriz A vai multiplicar x3. Então, o x1 é menos, o x1 ponto é x1 ponto igual a menos 5x1, menos 5x1
mais 10, não temos x3, então 0 no x1. O x2 não tem nem x1 nem x2, vai ter 0 nessas posições da matriz A. E tem o U, então vou ter mais 1 vezes U. O x1 não tinha nada em termos de U, por isso que a gente colocou o 0. O x3 é 1 vezes x1, 0 vezes x2, menos 1 vezes x3. Não depende do U, então na terceira linha nós vamos ter 0. O y, a saída, não depende de U, então a matriz D é 0, ela não está nem mostrada aqui nesse slide. O y vai ser o quê? x1, então, primeira coluna associada a x1 nós vamos ter 1, segunda e terceira colunas, que vão multiplicar x2 e x3, nós vamos ter 0. Então, esta é uma realização possível, ou seja, uma representação possível para a nossa planta no domínio do tempo, em espaço de estados. Com isso, nós terminamos mais essa aula. Na próxima aula, nós vamos ver algumas funções do MATLAB que permitem que a gente opere, né, entre os dois domínios, domínio da frequência e domínio do tempo. Né? São funções que podem facilitar muito a nossa vida se nós tivermos uma representação no domínio do tempo e quisermos migrar para o domínio da frequência e vice-versa. Com isso, nós vamos encerrar mais essa aula. Obrigado.